Primeiro eu vou falar a respeito da questão dos sentidos, do profeta, para depois falar do ninho das águias, para todo mundo compreender. Veja bem, existe um ensinamento e uma interpretação equivocada que a única evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Não é verdade? E é equivocado esse ensinamento. A promessa, o batismo no Espírito Santo é a promessa que Deus fez de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Não é isso? O falar em línguas é de Deus, é do Espírito Santo, é uma das evidências do Espírito Santo, é para todas as pessoas, todo mundo tem que buscar pelo batismo no Espírito Santo com a evidência em línguas. Porém, ela não é a única evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. E nem é a primeira. Por quê? Se o batismo no Espírito Santo é o cumprimento da promessa que Deus fez que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, em Joel capítulo 2 vai dizer o quê? E nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os velhos terão sonhos, jovens terão visões. Terão visões. Então vou voltar. Profetizar, sonhos e visões. Outro dia eu postei no meu Instagram a respeito, falando um vídeo sobre sonhos e visões. Aí alguém foi lá e comentou assim: sonho e visão é a mesma coisa. Eu falei, eu sei, mas biblicamente falando, literalmente falando, a Bíblia chama sonhos de visões noturnas, dormindo, né? E visões, quando se refere a visões, a gente está falando de visões de olhos abertos, acordado. Então, subentende-se que são duas coisas que o propósito no final vai ser o mesmo, mas são duas coisas diferentes. Então, a promessa, ele está falando de profetizar, ter visões e sonhos. Ou seja, você recebe uma revelação de algo. Então, na verdade, o batismo no Espírito Santo é o quê? O batismo no Espírito Santo é quando Deus ele coloca o selo e ativa o profético em todo ser humano. É a capacidade. A primeira coisa que você recebe do Senhor quando você é batizado no Espírito Santo é a capacidade de profetizar. É a habilidade para profetizar. É quando o Senhor devolve, ou melhor, devolve não, ele entrega para o homem novamente a autoridade que o Senhor entregou para o homem lá no início. Vamos entender aqui uma coisa. Quando Deus nos criou, eu gosto de usar um exemplo vou conjecturar aqui para você entender. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E criou Deus homem e mulher. Adão e Eva. Gênesis 1. E disse, dominai a terra e sujeitai-a. Governe sobre ela. Ou seja, tudo que existe na terra estava sobre o comando, o domínio e a autoridade do ser humano que foi criado por Deus. E Deus nos deu essa autoridade. A Bíblia diz que em Gênesis 2, Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o tornou alma vivente. Logo depois, o homem vai lá, é persuadido por Satanás, entrega essa autoridade para Satanás. E ele perde essa autoridade de domínio sobre essa terra. A Bíblia diz que a criação espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Quando chega Jesus, ele diz assim, ó, e eis que vos dou poder e autoridade. Quando ele fala isso, ele está se referindo à autoridade que é entregue novamente para o homem quando o Espírito Santo vem sobre a vida do homem. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe novamente essa autoridade para profetizar. E o que é profetizar? Profetizar é falar por alguém, é declarar algo que não estava para acontecer, mas por meio da palavra e da autoridade que você carrega, aquilo passa a acontecer. É o que você vê lá no Velho Testamento, por exemplo, o profeta dizia assim, sobre a minha palavra
não vai chover. Ele não falou assim, Deus mandou dizer que não vai chover. Ele não fala isso. Ele diz, sobre a minha palavra não vai cair nenhuma gota de água durante esse período. É a palavra dele. Então é a autoridade que o Senhor entrega. Então o batismo no Espírito Santo, ele é o selo, é o Senhor entregando novamente o espírito de profecia e colocando dentro do homem. Eu sempre digo que não existe uma igreja apostólica, uma igreja pastoral, uma igreja evangelística, não existe isso. Ou a igreja ela é profética ou ela não é igreja. Né? É forte isso aí, como é que não existe, a igreja tem que ser profética. Ela tem que ser profética. Ela tem que ser profética. Jesus ele ainda diz assim, ó, e serão minhas testemunhas, aqui, acolá, lá, tal, até os confins da terra. Não é o que Jesus fala? É. Olha o que ele diz, ó. Vamos lá, voltando um pouquinho. Não sai de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E aí ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. E aí ele fala, em outras palavras, conjecturando aqui para você entender, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse continente e até o confins da terra. É isso que Jesus estava querendo dizer ali. Minhas testemunhas. O que é ser testemunha de Jesus? Todo mundo acha que ser testemunha de Jesus é você chegar e dizer assim, Jesus cura, porque eu vi ele curando. Jesus cura. Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Apocalipse, diz assim, mas o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Ser testemunha de Jesus é carregar o espírito de profecia. Então, quando ele diz assim, o Espírito Santo virá sobre vocês, o espírito profético estará sobre vocês, vocês passarão a ser testemunhas. A gente só é testemunha de Jesus de verdade quando o espírito profético está sobre a nossa vida. Não tem outro caminho. É bíblico isso. É o que está na Bíblia. Entende? Então, vamos lá. Agora, é certo que... Ok, pastor, mas eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, mas eu não me movo no profético. Por quê? Não tenho visão, não tenho sonho, não tenho profecia. Por quê? E até aproveitando esse gancho, pastor, as igrejas pentecostal, que é a maior igreja do Brasil ainda, pelo censo, né, juntando todas as pentecostais, é a maior. Lá tem profecia, tem revelação, mas muitas coisas na carne, assim, não julgando, né, mas o testemunho, e você não vê se mover de visões proféticas, pelo menos agora, né, não sei no passado, né, mas agora é muita profetada, não sei se você já viu falar disso. Mas por que o povo não está movendo? Muito bem. Eu sempre digo que é o seguinte, a palavra de Deus, ela fala isso e é uma realidade. No dia que eu entendi isso daí, eu levei isso para minha vida. De um nível tão profundo e tão sério, que é para tudo. Não é só pro cara que é crente que eu vou dizer para você. A Bíblia diz assim, ó. Conhecereis a verdade, ela libertará. De qual é a primeira coisa que a verdade nos liberta? Da ignorância. Quando a gente aprende, a gente deixa de ser ignorante. Segunda coisa, o povo perece por falta de conhecimento. Você sofre por falta do conhecimento. O problema que você está passando hoje é porque você não tem conhecimento disso. No dia que você tiver o conhecimento, você vai ser liberto daquilo. Você só se mantém numa prisão até o dia que você descobre por que você entrou ali. No dia que você descobrir, nunca mais você cai na mesma. Se você esse lugar está todo escuro, você entra aqui e o interruptor não está as claras, você não sabe onde é que liga a luz, você vai ficar no escuro. Até o dia que alguém chega para você, não, é só você apertar o botão aqui, ó, que liga a luz. E aí toda vez que você entrar aqui, vai ter luz para você. Então é isso. Uma outra coisa que a palavra de Deus diz assim, ó. Busque o conhecimento. Invista tudo o que ganha em conhecimento. A Bíblia fala isso. Inclusive manda a gente pagar por conhecimento. Quando eu aprendi isso, sabe o que eu faço? Quando eu preciso aprender alguma coisa, primeiro eu vou procurar no Google, né?
YouTube. Para quem não sabe, YouTube é conhecimento de graça, tem tudo lá. Eu vou procurar. Quando eu não encontro, eu vou procurar quem sabe. E quando eu encontro quem sabe, eu pergunto, quanto você quer para me ensinar? Eu ofereço para que a pessoa, eu pago a pessoa para me ensinar. Assim, eu reduzo o tempo de resultado que eu vou ter na minha vida. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.